sendo ideológico, porque Não. a ideologia é uma forma de burrice. Eu estou sendo discordante de você, cara. Então vamos resolver essa discordância agora. Vamos. E num momento, é por isso que eu tô falando, num momento que a gente vive hoje, cara, esse teu posicionamento odioso com quem discorda de você, presta um desserviço do cacete, porque talvez você não saiba ou talvez você não se importe. É o que eu falei, você não é mais aquele meme de internet. Tu não é mais o Paulo Cogos que o pessoal fica tirando Que bom sarro. que você reconhece isso. Não é, pô. Tu não é, tu fez 33 mil votos, cara. Uhum. É ou não é? Tu não é mais aquele cara que é chacota, tu não é. Você tem uma legião de jovens que se espelham em você. Cara, tu tem uma responsabilidade do cacete com a vida desse jovem. Eu estou completamente ciente disso. Então vamos lá. E é por isso que eu vou dar uma explicação agora. Vai lá. Se eu me abstivesse de votar, eu estaria sendo ideológico. Porque eu estou colocando, sei lá, o meu purismo ou evitando alguma crítica em detrimento do que o povo brasileiro está sofrendo hoje com esse governo do PT. E não é assim que eu penso. Eu penso o seguinte, quando nós temos uma situação onde vai ser ou Lula ou Bolsonaro, nós temos que escolher alguém que não vai ser um mal desastroso como é o Lula. Mesma coisa, você pode ter um campo de concentração na Alemanha nazista, administrado pelo Heydrich, que era um demônio, ou pelo Oskar Schindler, que aproveitou a sua posição para salvar a vida dos judeus. Seria justo alguém se abster se pudesse escolher entre esses dois? Não. Seria uma obrigação moral escolher o Oskar Schindler. E a situação no Brasil é análoga. Eu estaria sendo completamente omisso, inconsequente, se eu me abstivesse de escolher alguém entre Lula e Bolsonaro, porque eu não concordo com nenhum dos dois sistemas. Mas existe um sistema onde pelo menos você pode falar mal do governo, que era o Bolsonaro. Existe um sistema que pelo menos o cidadão de bem podia ter uma arma para se defender, que era o Bolsonaro. Existe um sistema que pelo menos não vão aprovar, via ativismo judiciário, a matança de bebês no ventre. Não é possível ficar omisso diante disso. E eu te acuso de omissão nesse caso. A analogia que você fez seria perfeita se Bolsonaro estivesse para Oskar Schindler como o Lula estaria. Bolsonaro não tem nada de salvador da pátria, meu filho. Vamos lá. O que ele fez em prol da liberdade? Muita coisa. Por exemplo, você é um cara que diz defender a liberdade econômica, desestatização, certo? Uhum. Pacote de liberdade econômica é coisa do Bolsonaro. É um pacote perfeito? É o que eu defendo? Óbvio que não. Eu estou muito à direita do Bolsonaro. Agora, o Lula é. Lula é quase um anticristo, né? Você tá mais à direita do que o Bolsonaro. Você acha que ele não foi Muito direito o mais. suficiente? Mas não chega nem perto do meu nível de direita. É. Agora, entre uma centro-direita, que é o Bolsonaro, e o anticristo da extrema esquerda, que é o Lula, onde você acha que eu vou ficar? Entendi. Cara, me causa muito espanto, de verdade, um cara inteligente como você, não ter percebido ainda que não existe mais à direita ou mais à esquerda. Existe quem tá no poder e quem não tá. E quem tá no poder vai sempre fuder com quem não está no poder. Uma vez que o cara chega ao poder, meu irmão, ele esquece tudo aquilo, todas as promessas que o levaram ao poder. A gente teve a prova disso. Ele governa em benefício próprio. A gente viu isso com Lula, com Dilma, com Bolsonaro. Estamos vendo novamente com Lula. Promessas de campanha, elas jamais são cumpridas. O papo furado, o discurso, ele jamais é cumprido. E aí coloca-se culpa em parlamento, coloca-se culpa em quem você quiser. Agora, em relação a armar as pessoas, a gente vai falar sobre isso também, que eu vi tu falando para armar a criança, eu acho uma doideira do caralho, mas vamos falar sobre isso. O que foi feito, cara, em prol do armamento, a não ser uma porra de uma medida provisória, lá uma merda lá que derruba-se um decreto, lá que derruba-se da forma mais fácil possível. O que foi feito de... Os CAC mesmo estavam puto pra caramba porque nada andou nesse sentido. Com razão. E é por isso que quando as pessoas me acusam de ser um idólatra do bolsonarismo, é uma acusação falsa também. Por que você o chama de mito, então? De mito? Porque é engraçado. Não, você fala de forma séria. Porque você vai concordar comigo que existem aspectos do Bolsonaro que são mitológicos mesmo. Quais? Existem frases do Bolsonaro que, por si só, têm um valor cultural mitológico numa sociedade contaminada pelo politicamente correto. Tipo? A hora que ele fala, olha só, melhor coisa que tem no Maranhão é o presídio de Pedrinhas, tá ok? Numa sociedade que o pessoal defende bandido, isso é mitológico. E você vai concordar comigo? E aí ele tá, ao passo que ele faz isso, então vamos lá, o que vale a pena é só o discurso. Tu tá defendendo então que o que vale é o jogo de cena. De forma nenhuma. Porque enquanto ele fala essa frase, ele esconde um bandido procurado pela polícia, que é o Queiroz, dentro da casa do advogado dele. Então não tem problema minhas atitudes, então tá tudo certo. Então vem aqui no Vilela... Eu não falei isso, eu não falei que não tem problema suas atitudes. Então... Eu falei que palavras também são atos. Tá. A hora que o cara tem a coragem de falar uma verdade num mundo onde a mentira domina a mídia,
Esse cara é, no mínimo, corajoso. E a parte de esconder um bandido na casa do advogado, aí tu esquece um Não, pouquinho. isso aí também... Você... Também não foi nada, não é? Não, ninguém tá falando isso. Tropeçaram, tava o Queiroz ali lá da geladeira. Caralho, o Queiroz tá aqui, meu irmão. Não, mais uma vez você tá fazendo acusações levianas contra ele. Ah, Você tá ele não tava lá. Você tá caindo na mesma narrativa da imprensa marrom de esquerdista que você diz combater. O Queiroz não tava lá. Tava ou não tava? Tava. Ele era ou não era procurado pela polícia? Então, vamos? Alô, Cogos? Não, eu tô te ouvindo. Sim ou não? Na época ali? É. Eu não me lembro, mas eu acho que era. Ah, Tu não lembra, cara? não. Teve uma operação policial na casa do Acef. Uhum. O cara saiu algemado porque ele estava sendo procurado pela polícia. E ele estava escondido há mais de um ano. E Tá bom, não então se tá bom, lembra? vamos supor que você tem razão. Não, vamos supor não, eu tenho razão. Porque eu não... pode ser que você tenha... Tá bom, então você tem razão, vamos Tá supor. bom, vamos lá. Tá? Você acha que numa ditadura comunista, ser preso ou não pela polícia é parâmetro pra alguma coisa? Peraí. Calma. Agora eu vou ter que botar de novo. Calma aí. Na União Soviética, o Solzhenitsyn foi preso pela polícia. Tá. E ele era um homem inocente. Então, o Queiroz é inocente. O Alan dos Santos é procurado pela polícia. O Alan dos Santos é inocente. O Alan Santos é inocente. Totalmente. Tá bom. Existem outras pessoas inocentes procuradas pela Tem polícia. um parâmetro de... Bismarck, do canal Hipócritas. Totalmente inocente. Tá. Preso por crime ideia, por crime de opinião. Calma aí. Então você acha que falar que nessa ditadura petista, ditadura essa que já estava vigente na época do Bolsonaro porque ele praticamente governava do exílio. Como assim? Quem mandava no país era o judiciário, você já sabe disso. O Bolsonaro, desde que ele não pôde nomear o Ramagem, ele não governou. Ele estava no exílio. O Ramagem foi agora, no final. No final. Não, Ramagem é 2020, 2021. 2021? O mandato dele acabou em 2022? Não, 2019, 2020? Quando o Bolsonaro, acho que foi 2020, quando ele tentou nomear o Ramagem superintendente da Polícia Federal e o STF não deixou, sendo que isso é da alçada do presidente. O judiciário não tem nada que interferir numa nomeação de superintendência de Polícia Federal, porque isso é alçada do presidente. Isso é a prova de que há um ativismo judiciário. E aí você vem falar que fulano de tal, Queiroz era procurado pela polícia, isso não é parâmetro. Ué, tem um monte de gente inocente procurada pela polícia na Venezuela, ué. O Marcola foi preso durante uma ditadura petista, então também tá tranquilo, Marcola. Soltamos o Marcola. Não, nós sabemos o que o Marcola fez. E sabemos o que o Queiroz O fez. que o Queiroz fez? Pô, o que o Queiroz fez? É. O Queiroz operou um esquema de peculato, de desvio de dinheiro. Simples assim. Fácil. Dinheiro público. O mesmo dinheiro que tu usou no teu fundão eleitoral, que a gente também vai falar sobre isso. Você tá me acusando? Não. É um dinheiro público. O dinheiro é público. O dinheiro que tu usou no fundão eleitoral é público. Sim. O dinheiro que foi desviado via esquema de rachadinha é público. É público. É um Rachadinha? Cadê a prova de rachadinha? Réus confessos. Eu fui... Do Bolsonaro, eu tô falando. A gente teve algumas pessoas dizendo assim, eu realmente estava lotada no gabinete do Flávio, eu estava lotada no gabinete do Carlos, eu devolvia todo o meu salário. Você conhece algum funcionário, Paulo Cogos, meu querido, que trabalhou durante anos e sacava 80% do salário e devolvia para uma pessoa? Você já viu alguém fazer isso? É um altruísmo do caralho, não é? Eu já vi o Javier Milei fazer isso e não que eu concorde com ele. Sabe por quê? Porque não tem nada a ver com o que eu tô falando. Porque não tem nenhum problema você usar o seu salário. Ah, não tem problema. Ué, eu devolvi você não pra ganhou ele você. legalmente? Legal, depende. Aí que está a ilegalidade. Isso é um esquema criminoso com uso de funcionário fantasma que ao mesmo tempo que assinava o ponto enquanto, olha, eu estou presente aqui, essa pessoa estava dando personal numa academia. Ao mesmo tempo. Então ainda, a não ser que você tenha, né, você fala, não, Brigadeiro, tu é tão burro que tu não sabe que já inventaram a clonagem humana que ao mesmo tempo tem um lá. A não ser que seja isso, é crime. E foi operado por Queiroz, e por isso a polícia estava atrás de Queiroz. Queiroz é um criminoso. Queiroz foi preso por ser um criminoso. E aí depois a gente vai falar, Alan dos Santos também, que também há de se fazer uma separação clara entre o que é ideia, o que é opinião e o que é incitação de crime. Você concorda comigo?